Olá, escorpiano! Olá, escorpiana! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Bom, hoje eu vou fazer uma leitura para você, coletiva, intuitiva e atemporal. Uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu coração. Combinado, escorpiano? Combinado, escorpiana? Bora lá? Já te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito pro aqui e pro agora, trazer intenção, conexão. Vamos ver o que a gente tem. Viraram aqui algumas cartas. Eu vou aceitar. Tô bonzinho hoje. Olha isso, escorpião. 6 de paus, 10 de copas, pajem de paus invertido e o 7 de espadas. Escorpião, aqui claramente a gente está falando de você aí nos próximos dias, nas próximas semanas, talvez agora nesse mês de março, já entendendo um pouco mais de que você não precisa de ter confirmação o tempo inteiro, sabe? De que você não precisa de sinais o tempo inteiro, né? É como se você tivesse, por exemplo, isso me aconteceu, isso é bom, mas sempre tem aquela dúvida, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que de fato eu preciso fazer para minha evolução espiritual, para ser quem eu gostaria ou quem eu almejo ser um dia? Né? Aqui tem uma energia muito forte para isso. Porém, escorpiano, é como se as pessoas enxergassem em você um poder, uma estabilidade, uma firmeza na vida, digamos assim, que você mesmo não acredita, né, sobre si mesmo. E por isso que muitas vezes as coisas elas se movimentam, as coisas estão acontecendo, mas você acha que em alguns momentos, né, será que isso de fato é para mim? Será que eu estou vivendo o caminho certo? Sempre tem algumas dúvidas. E essas dúvidas acabam gerando um autoquestionamento excessivo que é onde vem esse 7 de espadas, né? Que é onde, se você se prende demais nessas dúvidas, você acaba se auto-sabotando, tá? Então a mensagem aqui é muito clara. Não fique esperando por pequenas confirmações para já vivenciar aquilo que a vida já te entregou. Os dons, os talentos, a forma de ser autêntico, de ser autêntica que você é e que você tem. Né? Escorpiano, que é um signo muito representado pela transformação, pelo autoconhecimento, mas aquele autoconhecimento profundo que vai querendo as respostas mesmo, sabe? Que não se sustenta em viver na superfície. Entenda uma coisa, escorpiano. Aqui já existiu uma superação muito grande. As pessoas já enxergam o seu valor. As pessoas já enxergam e já reconhecem. Muitas vezes elas não falam, né? Esse pajem de paus aqui invertido pode me representar isso também. Eu não tenho essa confirmação externa. Mesmo que as pessoas já me admiram, eu não tenho isso. É como se eu não sentisse esse amor, eu não sentisse esse carinho, esse afeto. E aí isso acaba me auto-sabotando. Mas aqui tem uma questão muito importante. Antes da gente construir algo sólido fora, né, porque a gente consiga vivenciar isso do lado de fora também, é preciso vivenciar isso dentro primeiro, escorpiano. Aqui tem uma questão muito grande de o reconhecimento que eu tenho, o reconhecimento que eu mereço, as pessoas já sentem, elas já veem, mas nem sempre elas vão falar, tá? Não fique esperando por ser aplaudido ou por ser valorizado, digamos assim, em muitos momentos, por pessoas que não vão fazer. Por que elas não vão fazer em muitos momentos, né? Primeiro porque gera-se um distanciamento. Quando eu coloco alguém no pedestal, ou quando eu valorizo demais alguém e eu não tenho humildade para entender que eu também posso estar naquele lugar, e principalmente não é só humildade, mas um senso de merecimento, para entender que eu também posso fazer, que por trás do sucesso existe uma escada que muitas vezes exige muita disciplina, exige você ser muito compromissado consigo mesmo, sabe?
E é muito disso também, né? O que que você... ok, vamos lá, vamos voltar aqui um pouco. Por que essas pessoas não valorizam tanto isso? Porque quanto mais elas valorizam, quanto mais ela aplaude, mais você fica distante, entende? E muitas pessoas simplesmente não querem ver essa distância acontecer, tá? Mas isso não quer dizer que você não é bom o suficiente naquilo que você faz. Isso não quer dizer que os passos que você deu, a vida que você construiu, não seja suficiente, digamos, né? Não seja não só suficiente, mas aqui tem uma questão de que não merecesse ser celebrada, digamos assim, tá? Única preocupação aqui é a autossabotagem. Uma vez que eu não tenho confirmação o tempo inteiro do lado de fora, eu paro e fico me questionando demais, eu acabo paralisando na vida, né? E é isso que muitas pessoas, ao não te valorizar, é o que elas gostariam de ver, você paralisando, entende? Porque ali ela consegue ter controle, consegue ter conforto, né? Consegue ter um autodomínio, ou até um domínio do outro, por conseguir te manter por perto, entende? Não fica pedindo mais confirmação, tá? A confirmação, essa leitura que é uma grande confirmação para você, né? O 6 de paus com 10 de copas. Todo o caminho, toda a trajetória que você tem vivido é uma trajetória que sim, vai ser muito celebrada ainda. Mas primeiro precisa vir de dentro. Você precisa ter certeza que eu vou fazer o que eu vou vivenciar a minha paixão, eu vou fazer esse sonho acontecer, não pelo reconhecimento do outro, não pelo que vai surgir a partir daquilo que eu faço, mas eu vou fazer porque eu amo aquilo que eu faço. Entende? E essa leitura ela pede muito isso. Se preocupe menos, né, nesse começo de leitura. Se preocupe menos com o que vai acontecer com aquilo que você faz. E se preocupe mais em focar na sua energia para continuar fazendo aquilo que você acredita. Porque uma hora ou outra, se você faz o que precisa ser feito de acordo com o seu coração, não com o direcionamento do aplauso do outro. Porque muita gente, né, hoje em dia a gente pega esses famosos aí, essas grandes pessoas, grandes influencers, eles são pessoas que vivem muito com base na aprovação do outro, né? Ah, se eu tô sendo aplaudido assim, eu vou continuar fazendo assim, mas se pararam de me aplaudir, eu vou parar de fazer. E aqui a vida pede para você confiar mais naquilo que você acredita. Porque o resultado, ele é satisfatório para o seu propósito de vida, entende? Mesmo que não faça sentido para as outras pessoas. Não se auto-sabote, tá? Porque eu posso estar falando aqui com pessoas que começaram a andar, começaram a planejar, começaram, né, o começo, é aquele momento onde a gente tem muita energia, muita estrutura, muitas ideias para colocar em prática, mas na hora de colocar em prática, nos primeiros momentos, nos primeiros passos, a gente já quer ser reconhecido de certa forma, né, de que está fazendo efeito. E muitas vezes os primeiros resultados, eles não vêm logo no começo. Os primeiros resultados vêm a partir de um certo tempo, tá? O que não, só que aqui está a grande chave da leitura, né? Mas o resultado ele só chega para aquele que continua, para aquele que persevera. Entende, escorpiano? Você tem um rei de paus, né, no fundo da leitura aqui, que ficou no fundo do deck, que traz muito essa autoestima de você tem a resposta. Você sabe aquilo que de fato ressoa com você e aquilo que não ressoa com você. Não fique esperando, por exemplo, se você sabe que você está num trabalho que não te faz tão bem, não fique esperando as pessoas falarem que você não é boa naquilo. Não fique esperando as críticas, não fique esperando, sabe, lidar com o patrão, com o chefe, com pessoas ao seu redor que não conseguem enxergar a sua luz ali naquele lugar. Porque muitas vezes a gente fica esperando o outro nos dizer, olha, você não é bom nisso, vai fazer outra coisa. Mas se você já não se sente bem, se já não tem paixão naquilo que você faz, nos relacionamentos que você vive, você já tem a resposta, né? O nosso maior sinal é o nosso coração, é a nossa paixão, é onde a gente se entrega com verdade. E se eu sinto que tem verdade naquilo que eu faço, independente do resultado vir agora ou depois, ou não vir, independe. Importa a minha presença, o meu posicionamento, sabe? E também a minha gratidão de poder fazer aquilo que eu faço no momento com os recursos que tenho. Né? Não adianta também ficar esperando ter muitas coisas para fazer acontecer. Por exemplo, eu queria muito já ter gravado essa leitura para vocês antes, não consegui, enfim, muitas coisas, e aí
cheguei para gravar aqui nesse lugar, nesse espaço, e aí tá um espaço escuro, mais um motivo para eu não gravar, mas eu preciso gravar mesmo sem a luz perfeita, entende? Mesmo sem todos os recursos, eu preciso fazer aquilo que precisa fazer. E não porque, eu vou ser aplaudido, ou eu não vou ser reconhecido, ou porque alguém vai criticar porque a luz não tá boa. Não é sobre isso, é sobre mim. É sobre a mensagem que eu preciso entregar, e todos nós viemos para entregar uma mensagem. Todos nós temos a nossa história, e a nossa história é a coisa mais valiosa que a gente tem, sabe? A gente não pode deixar isso para depois. Eu não posso deixar a minha história para depois pensando na crítica, pensando no que vai acontecer, eu preciso simplesmente vivê-la e honrá-la. Antes de honrar ao outro, antes de honrar, todos os outros posicionamentos, eu preciso honrar o meu posicionamento. E esse Rei de Paus, ele traz muito isso, você honrando cada vez mais o seu posicionamento. E a partir disso, colhendo frutos e colhendo resultados. Um resultado que você acreditou de dentro para fora primeiro, tá? Apareceu para mim aqui na tela agora a hora 11h11. Isso pode ser uma mensagem complementar para vocês. Procura aí depois na internet, enfim, numerologia, significado espiritual do número 1111. É um grande portal, um novo início, algo que se abre, mas não fica esperando as confirmações, tá? Não espere demais por validação ou por aprovação, ou então simplesmente que as pessoas entendam o caminho que você escolheu fazer, né? Porque essas pessoas, elas já honram a sua história, tá? Às vezes eu tô falando aqui da sua mãe, às vezes que critica, ou às vezes, sei lá, de um amigo que não vejo nem aqui a crítica, mas é uma questão de que é como se fosse, eu sinto aqui essa mensagem, eu iria amar mais você se você estivesse fazendo desse jeito e não do jeito que você escolheu fazer. Mas aí é preciso ter essa honraria da sua própria história, né? Se você não ama o meu jeito de ser, a maneira como eu escolhi, quer dizer que você não ama a mim, você não ama a minha história. Você ama a ideia de que seria melhor se eu fizesse assim. Então você está honrando mais uma vez a sua história, entende? A diferença do terceiro, né, do outro, e de você se honrar. Aquele que não honra você do jeito que você é, na história que você escolheu viver, no fim das contas não honra você, tá? E aí aqui eu posso trazer isso um pouco mais profundamente, até com um pouco de psicanálise, no sentido seguinte: posso estar falando aqui de você agora buscando a cura de algum momento da infância, de não ter sido visto, de não ter sido aceito, de não ter sido... Muitas vezes eu posso estar falando aqui com escorpianos e escorpianas que foram os diferentes, né? As pessoas mais aleatórias na família, no grupo de amigos, na escola. Porque essas pessoas mais aleatórias na primeira infância são as pessoas que não se veem aceito da maneira como são, né? Porque são diferentes. E aí a vida te dá essa oportunidade de você se aceitar, de você fazer valer aquilo que de fato você acredita, entende? E a partir deste momento que você se posiciona com a sua verdade, sim, as outras pessoas se juntam, né? Por exemplo, vamos pegar aqui grandes líderes. Pega a história de Jesus. Jesus, ele começou sozinho, com a verdade que ele tinha. E ele foi encontrando no decorrer do caminho pessoas que também vivenciaram e queriam vivenciar mais da verdade de Jesus. E aí acabam que se tornaram influenciadores. Mas por quê? Por que Jesus deu tão certo? Porque ele era muito dele. Ele com ele e para ele, entende? Acreditando na verdade dele, né? Que ele usava essa verdade como a verdade do Pai, digamos. Que no fim das contas, todos somos um, né? Eu e o Pai somos um, assim como ele falava. Então, ele tinha tanta convicção e a leitura que pede isso. Às vezes você não quer ser um influenciador, você não quer ter muitas pessoas comprando a sua ideia e vivenciando a sua história. Às vezes não é sobre isso, mas é sobre autenticidade. É sobre eu me aceitar primeiro, tá? Independente se vai vir crítica, se vai vir desafio, né? Todos esses grandes líderes tiveram muitas críticas e até hoje tem. Por isso que existem várias religiões que foram criadas por homens que vieram depois dessa grande verdade e que vão direcionando tudo isso. Mas a leitura pede, acredita na sua verdade, o que ressoa dentro do seu coração. Né? Vamos entender aqui um pouco melhor. Oráculo, o que mais?
para o signo de Escorpião. Bom, a gente tem, olha isso, a gente tem o 5 de copas, o pajem de ouros e o 7 de copas. 5 de copas, o pajem de ouros e o 7 de copas. Claramente, é um momento onde você vai precisar de um novo caminho, tá? Não necessariamente é um caminho material, um caminho externo, um novo trabalho, um novo amor, um novo... Não necessariamente é isso, mas é uma nova forma de se enxergar. E essa nova forma de se enxergar com mais autenticidade, escorpiano, vai te trazer muitos benefícios materiais também. Mas lembra, o primeiro passo, ele precisa ser dado por você, tá? Mesmo, e não é mesmo, né? O primeiro passo, assim, é aquele que muitas vezes a gente faz sozinho, faz pela gente, naquilo que a gente acredita verdadeiramente, sabe? Posso estar falando aqui de grandes opções, possibilidades, oportunidades surgindo aí nos próximos dias para que você tenha mais autenticidade. Só que isso, escorpiano, é bom a gente não se iludir muito, né? Por quê? Porque muitas vezes, como que você vai se posicionar? Quais são as oportunidades que a vida dá muitas vezes para a gente se posicionar em alguns momentos? É aquele momento, por exemplo, que a vida gera um conflito, né? Ou então eu acabo gerando um conflito onde duas informações não se batem para que eu me posicione. Então, muitos dos nossos posicionamentos vêm de informações divergentes, de conflitos, de pessoas que muitas vezes não estão ali para seguir a gente ou para validar a nossa opinião a primeiro momento, entende? E aqui que está a grande questão, né? Porque se eu, por exemplo, no primeiro embate, eu tenho uma opinião muito forte sobre algo. No primeiro embate, eu não confio tanto assim na minha opinião, eu acabo cedendo e aí eu não sigo em frente, sabe? Eu não consigo alcançar esses novos inícios, né? É como se eu tivesse preso e muitas vezes até me limitando mesmo. Não tô falando que vai ser tão fácil, tá? Não tô falando que vai ser mil maravilhas, mas é a grande oportunidade de você aprender que você pode falar não, por exemplo, sabe? A vida vai te dar oportunidades aqui para você se posicionar, para você falar não, colocar limites, né? Sem limite não existe autenticidade. Eu preciso deixar claro para o outro até onde ele pode vir, entende? Eu preciso deixar claro até para mim mesmo, em muitos momentos, o que faz bem para eu seguir adiante, sabe? Tem um potencial aqui, né? Claramente eu estou falando de novos começos. Tem o Ás de Copas aqui no fundo e tem muito uma energia de novos começos que te trazem muita prosperidade. Só que prosperidade não é algo que a gente conquista, é algo que a gente lembra. É algo que a gente reconhece na gente mesmo, entende? Porque quando eu tô conquistando, é como se eu estivesse conquistando algo que eu não tenho. E nós todos já nascemos prósperos, abundantes. A gente vai perdendo isso pelo caminho, no sentido de não expressar, porque a gente vai colocando medo, vai colocando insegurança, vai colocando coisas, né, que vão limitando essa prosperidade, que vão limitando essa autenticidade de ser quem somos. Muitas vezes por medo, aí cada um tem a sua questão, né? Mas aqui tem muito uma questão muito clara, assim. Não tente buscar do lado de fora uma abundância ou uma prosperidade, porque isso já está dentro de você. O que a vida pede aqui neste momento, o que as cartas dizem coloque alguns limites. Se você não pôde falar não antes, talvez agora seja o momento de falar não. Talvez agora seja o momento de se posicionar. Porque falando não para algumas coisas, sim, às vezes você pode perder aquele posto, às vezes você pode perder aquela função, às vezes você pode perder aquela pessoa. Só que você está pronto para vivenciar outras funções, outras pessoas, outras coisas que são muito mais abundantes, muito mais ressonantes com a sua energia
inicial, né, próspera, completa, digamos assim, tá? Não tenha medo, né, de romper, de perder. Ou então, muitas vezes, a vida pode estar te colocando aqui em situações onde você já vai estar, por exemplo, isso há 2 anos atrás era muito desafiador. Então, tinha uma questão, né, tinha um desafio ali que eu tinha que vencer, mas hoje já se tornou muito cômodo. E às vezes eu já não me vejo mais aqui nesse comodismo todo. E aí começam alguns pequenos conflitos para me colocar em movimento, e aí eu fico resistindo ao movimento, querendo enfrentar demais os conflitos. Algumas vezes a melhor coisa que a gente pode fazer pra gente é sair da mesa, sabe? É levantar e sair, seguir e olhar numa outra direção e deixar algumas coisas de fato para trás, tá, escorpiano? Muito poderoso aqui esse 10 de copas, né? No centro da sua leitura, principalmente agora com o Ás de copas. Isso me traz muito uma grande oportunidade de você vivenciar algo que você... Como que eu posso explicar isso? Quando você encarnou, né, você escolheu o seu pai, a sua mãe, a sua família, o seu berço, para quebrar alguns padrões. Né? Uma alma muito corajosa, principalmente uma alma que vem no signo de Escorpião. Uma alma de morte, de renascimento, de transformação. Uma alma muito corajosa. Então, assim, é importante você lembrar aqui que para você vivenciar novas oportunidades alinhadas com o seu propósito, que te tragam abundância e recurso, muitas vezes você vai ter que romper esses padrões. Né? Você veio para romper padrões. E só a autenticidade... Por que a gente fala tanto de autenticidade, né, neste momento? Porque é só a autenticidade que vai te ajudar a romper alguns padrões, a valorizar a sua diferença, entende? Você não está aqui para ser o mesmo do que os seus pais foram, os seus avós, para vivenciar a mesma história, entende, escorpiano? E é só a sua autenticidade que vai romper esses padrões e te colocar em um nível vibratório de amor incondicional por si mesmo que vai permitir com que as portas se abram, tá? Permita-se viver isso, escorpiano. Permita-se romper os padrões. Não fique esperando confirmação e sinal externo o tempo inteiro, tá? Porque muitas vezes eles não vão vir. E tá tudo bem. Quem precisa validar a sua jornada e a sua história é você mesmo, tá? Vamos pegar aqui uma mensagem final, escorpiano? Quatro, 9. Bênção disfarçada. Os desafios à sua frente são apenas um ponto de virada. Tudo a ver com o que a gente falou, né, escorpiano? Você consegue. Se você tem enfrentado dificuldades ou se sentindo perdido, os ventos da mudança estão prestes a soprar a seu favor. Algumas coisas podem se desmoronar, mas você está construindo uma base sólida para um futuro mais brilhante. Continue em frente. Eu falei para vocês, né, que essa mensagem é uma confirmação de que você está fazendo o seu melhor, né, de que as coisas elas vão se transformar. Muitas vezes precisa se desapegar, deixar ruir algumas estruturas, algumas crenças, alguns padrões familiares, alguns padrões sociais, digamos, para que você possa ser autêntico e seguir em frente sempre, baseado na sua própria intuição, no seu coração, no seu sentir. Combinado, escorpiano? Gratidão infinita por estar comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar, a compartilhar esse vídeo. A sua interação é muito bem-vinda e muito importante. Gratidão! A gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.